Carlos Drummond de Andrade nasceu dia 31 de outubro de 1902 em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, em 1926, que vive apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Continuou seus trabalhos literários em 1930. Publicou seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. Um dos seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Em 1982, com 80 anos, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos, pouco após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. A trajetória pessoal e literária de Carlos Drummond de Andrade merece ainda ser muito iluminada. Um dos maiores nomes da poesia brasileira de todos os tempos, Drummond levou uma existência aparentemente modesta e avessa aos holofotes enquanto burlava uma obra vasta e rigorosa. Vivendo no Rio de Janeiro entre 1934 e 1987, o mineiro atravessaria boa parte do século XX produzindo poesia, crônica para os jornais e marcando sobretudo com sua obra todas as gerações posteriores da literatura produzida no Brasil. Carlos Drummond de Andrade. Obra: Boca de Luar. Boca de Luar saiu em 1984, 3 anos antes da morte de Carlos Drummond de Andrade. Ainda assim, parece bem longe de ser o livro de um octogenário, como era o caso do autor mineiro. A vitalidade infinita, a curiosidade onívora e a leveza despreocupada dos textos embaralham para sempre a noção de cronologia. São páginas cheias de energia, humor, genuíno interesse humano e criatividade. Coisa de moleque, na melhor acepção do termo. Reunindo textos aparecidos originalmente no Jornal do Brasil, onde o autor publicaria sua última crônica em 1984, Boca de Luar apresenta um Drummond em plena forma. Há desde crônicas que se enquadram nas convenções deste gênero tão brasileiro, até ficções e causos escritos com mão levíssima e imaginação. O material é decalcado da vida no Rio de Janeiro e da leitura de notícias, e composto com fluência e beleza numa prosa escorreita que é uma verdadeira lição de escrita em língua portuguesa. Obra: A Flor do Povo. Escrito entre 1943 e 1945 e publicado neste mesmo ano, A Rosa do Povo é aclamado por inúmeros setores da crítica literária, como a melhor obra de Carlos Drummond de Andrade. A obra é a mais extensa de todas as obras de Carlos Drummond de Andrade, composta por 55 poemas. Embora em seu próprio título haja uma simbologia revolucionária, sem contar o número expressivo de poemas socialmente engajados, A Rosa do Povo apresenta grande variedade temática e técnica. Quase todos os poemas têm uma dimensão metafórica, apesar da linguagem aparentemente clara. Com frequência, também nos surpreendemos com inesperadas associações de palavras, elipses e imagens surrealistas. Trata-se de poemas refinados, complexos e acessíveis somente a leitores com significativa informação poética. Origem: Murilo Monteiro Mendes nasceu em Juiz de Fora dia 13 de maio de 1901. Foi um poeta e posador brasileiro, expoente do surrealismo no movimento modernista brasileiro. As Metamorfoses representam o auge da maturidade poética de Murilo Mendes. A obra, carregada de simbolismo, mostra um trabalho murilesco. Murilo Mendes foi um poeta singular na literatura brasileira, mas nunca foi tão discutido quanto Drummond, nem tanto lido como Cecília. As Metamorfoses, livro originalmente publicado em 1944,
é considerado pelos críticos um dos livros mais importantes do poeta mineiro Murilo Mendes. De caráter extremamente social, traz poemas como A Liberdade e A Vida Cotidiana. Murilo Mendes casou-se com Maria da Saudade de Cortesão, mas nunca tiveram filhos. Viajou por diversos países da Europa, França, Itália, Bélgica, Holanda, Portugal e Espanha, da onde sofreu influências das correntes vanguardistas do cubismo e do surrealismo. Faleceu em Lisboa, dia 13 de agosto de 1975. Murilo Mendes faz parte da segunda geração modernista, 1930 a 1945, que é assim caracterizada. Escritores e escritoras passam a dedicar-se à reflexão do mundo contemporâneo, questionamento sobre o sentido da existência, do porquê de estar-se no mundo, necessidade de resgatar a crença na espécie humana, apesar de a realidade inspirar o pessimismo, conflito espiritual, como acreditar na existência de Deus diante de uma realidade tão atroz. Poesia focada no contexto sociopolítico, busca de explicações para os acontecimentos contemporâneos, liberdade para utilizar todo tipo de recurso formal, versos livres, sem rima e sem métrica, brancos, com métrica e sem rima, ou regulares, com métrica e rima. Fase de reconstrução, já que a primeira fase foi de destruição. Obras de Murilo Mendes. Poemas, 1930, Histórias do Brasil, 1932, Tempo e Liberdade, 1935, O Sinal de Deus, 1936, A Poesia em Pânico, 1937, O Visionário, 1941, Mundo Enigma, 1945, Poesia e Liberdade, 1947, Janela do Caos, 1949, Contemplação de Ouro Preto, 1954, Poesias, 1959, Tempo Espanhol, 1959, Convergência, 1970 e Poliedro, 1972. Sua obra, História do Brasil, merece destaque pois é um de seus livros mais irônicos, caracterizado pelo espírito irreverente da geração anterior. Neste livro, o autor, de certa forma, reescreve a história do Brasil por meio de poemas que falam de fatos como o descobrimento do Brasil, a Inconfidência Mineira e a programação da República, entre outros. Assim, no poema Carta de Pero Vaz, o eu lírico, com uma linguagem próxima daquela da carta original de Pero Vaz de Caminha, comunica ao rei sobre as riquezas do Brasil e dá indicações de que a coroa terá muito lucro com a exploração de nova terra. Poemas de Murilo Mendes. É marcante na obra de Murilo Mendes a influência do catolicismo, como se pode observar no poema A Destruição, extraído do livro A Poesia em Pânico. Neste poema, o eu lírico afirma que realizou o mal e não teve ânimo para fazer o bem. Declara a superioridade do amor, direcionando tanto ao culpado quanto ao inocente. Ainda faz uma interlocução com Maria Madalena, considerada adúltera por alguns e prostituta por outros, segundo cada interpretação bíblica. No entanto, tradicionalmente, a imagem dela é associada à sensualidade. Por isso, o eu lírico diz que ela dominou a força da carne e que, pelo mesmo motivo, está mais perto dos humanos do que a Virgem Maria, que, por ser virgem, está livre do pecado original associado ao sexo, segundo algumas interpretações.